gente vai falar sobre o inverno, isolamento e saúde emocional. Elisandra Souza, nossa psicanalista, vem pra cá. Gostei da viradinha. O Flex da Bahia. Como é que eu me concentro pra falar de isolamento, entendeu? Com essa música da Bahia. Bem-vinda, viu? E boa tarde. Bom, vamos entender tudo sobre isolamento, inverno e saúde emocional. É verdade que no inverno as pessoas ficam mais recolhidas, mais tristes e os problemas, os transtornos mentais, não sei se pode falar assim, eles se agravam mais? Pode acontecer, sim, em função das pessoas estarem mais isoladas e ficarem mais recolhidas. Sim. Isso que é do emocional mais negativo, pior, aquele conflito que tá ali guardadinho, começar a emergir. Não é que a gente fica assim, quem já tá bem, fica bem. Quem tá bem, fica bem. Tá. Quem tá bem, fica bem. Mas se você tem alguma coisa que não está bem na sua vida, alguma questão conflituosa, algum tipo de sofrimento, um problema de relacionamento, o fato de você estar mais isolado, se sentir mais sozinho, faz com que isso emerja e aí pode ser que você se sinta pior, vamos dizer assim. É mais ou menos do que tava ali enchendo o copo, transborda aí no inverno. Isso, transborda no inverno. Isso por quê, doutora? Porque a gente deixa de sair, a gente pratica menos atividade física, a gente come mais tranqueira, no meu caso, tá? É por isso também ou não? Tem a ver, porque o fato da gente ficar mais introspectivo, porque a gente não tem tantos contatos com as pessoas, acaba fazendo com que a gente olhe mais pra gente mesmo, que foi meio que aconteceu na pandemia. Sim. O isolamento fez com que as pessoas tivessem mais questões emocionais, ou as questões emocionais que já existiam fossem afloradas, porque estavam mais isoladas, mais sozinhas. Então, a gente vai ficando mais quietinho, olhando mais para si mesmo, vai dando aquela não vontade de fazer as coisas, não vontade de se comunicar, e a gente acaba entrando em contato com aquilo que é nosso e que, de repente, a gente não quer saber muito. Eu falo que eu fiz meu hot yoga hoje, acordei 5 da manhã, já fiz, eu nem olho se tá... Às vezes tá bonitão, laranja, eu fico mais animada. Às vezes não tá, o sol nem aparece, fala hoje eu não vou. Vai você sozinha pro seu hot. Tem diferença quando o sol aparece e quando não? Porque o sol traz alegria. Isso influencia? Para algumas pessoas, sim. A gente não pode dizer que para todas as pessoas... Olha, eu achei que era para todo mundo. Não, a gente não pode dizer, porque tem gente que gosta do inverno. Se não fosse assim, não ia ter gente morando no Alasca. É verdade. Como é que eles fazem lá, né? Então, tem gente que gosta, que se sente bem em lugares mais fechados, em lugares mais escuros, em lugares mais frios. Tem gente que gosta. Agora, a maior parte das pessoas prefere essa coisa do clarear, né? Da coisa que clareia, do sol que aparece, traz uma sensação de vida, de um pulsar mesmo. Então, isso traz um pouco mais de alegria. Então, em geral, as pessoas são mais ativas nesse momento. A gente tem que se preparar. A gente não se preparou para o inverno. Eu imaginei, pelo menos, que ia ser igual ao inverno do ano passado. Mas não tá sendo. Tá frio, real. Frio. E as pessoas não fazem essa... Eu falo que é uma estratégia até, assim. Como que você vai se organizar e se respeitar também. Porque o corpo precisa de mais energia, não tem jeito. Sim. Né? Então você se prepara. Eu morei em Luxemburgo. Lá é bem frio, né? Um país piquititico, tudo. Primeira coisa que eu fiz é procurar uma academia. O que eu não sabia era que, às vezes, nevava muito. Então, assim, você não conseguia nem sair de casa. Então, eu ia pro ponto de ônibus com... Tem que ter um sapato especial e eu ia de qualquer jeito, assim. Eu sempre arrumava alguém pra ir comigo. Então, eu acho que tem que criar uma estratégia aí também, né? Pra poder passar por essa fase... Porque é diferente do verão, não tem jeito. Então, mas é que nesses países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, eles são mais preparados. Sim, só os brasileiros que não. A gente chega lá achando que vai... Os lugares são preparados. Então, você vai para qualquer um desses lugares que é mais frio,
Para você sair na rua, tudo bem, você precisa estar super agasalhado, mas em qualquer lugar que você chega, você tira o casaco, você tá livre para fazer a sua atividade. Tem aquele aquecedor lá nos quartos, entendeu? Tá tranquilo, né? O problema é sair na rua, realmente, que você precisa de uma motivação maior. Eu acho que aqui a gente tem mais dificuldade com isso. Porque não está preparado. Porque não está preparado. Então a gente precisa de uma motivação maior ainda para fazer alguma coisa. Gente, eu falo, não espera motivação não, entendeu? Vai sem motivação. Hoje eu falei, olha que eu sou do exercício físico todos os dias. E agora no inverno eu falei, nossa, mas por que tá tão difícil? Não sei se é a Copa do Mundo também que não tá ajudando, entendeu? Que a gente fica muito cansado. E aí no outro dia você fala, nossa, porque eu tô tão cansada. Será que é o inverno? Será que é a Copa do Mundo, a tensão? Né, adrenalina, enfim, não sei se é tudo junto. Mas a gente também não pode ficar culpando demais o inverno por essas questões. É o inverno que é a culpa do inverno. A culpa é o frio, a culpa é o inverno. Eu acredito que o inverno, sim, ele contribui para que a gente tenha vontade de não fazer nada, mas existe muitas vezes algo que é nosso. A gente já tem uma tendência a não fazer nada. Eu sempre digo assim, que quanto mais nada a gente faz, mais nada a gente quer fazer. Se você ficar parada, não vou fazer nada, vou só assistir TV, ali você fica um final de semana, uma semana inteira. E se você não precisar trabalhar ou não precisar falar com ninguém, quando você perceber, o mês já passou. Então, a gente tem uma tendência a não fazer nada, a ficar mais quietinho possível, justamente pela energia que não quer ser gasta. Então, você precisa ter objetivo. Preciso sair para ir na academia. Falei isso hoje. Você precisa. Objetivo. Então não adianta a gente ficar culpando o inverno. É por causa do inverno. No inverno eu sou assim mesmo, entendeu? Não adianta fazer isso, né? Tem que criar. Não adianta fazer isso. Agora, para quem já tem, eu falo, não sei se existe alguém que tenha não é aptidão que fala, mas uma tendência, né? A depressão, né? A ansiedade. O inverno pode piorar, né? Pode. Também, quem já tem, já também tem, não são para todas as pessoas. Olha que interessante, tem gente que tem depressão muito forte no verão. Por quê? Porque ela vê as outras pessoas fazendo muitas coisas, participando de muitas coisas, tendo muitas atividades, tendo muitos amigos, e ela não tem. Então, uma depressão, um sentido de depressão pode se agravar. Mas o comum é que no inverno isso se agrave porque a gente fica mais quietinho, a gente sai menos, a gente conversa menos com as pessoas, né? A gente prefere ficar mais no home office, né? Fica em casa. E o inverno, essa questão do sentir frio, faz um encolhimento de corpo. Tensão, isso. A gente fica assim. Isso, é um encolhimento de corpo, que dá um sentido de introspecção, de um voltar para si mesmo. Então, a gente pode realmente ter um agravamento, dessa tendência mais depressiva, mais triste, por causa desse encolhimento que a gente tem. Eu fico pensando, né? Todas as estações, eu acho que tem seu papel, né? E seu valor. E eu acho que a gente precisa passar por isso também, né? Olhar pra dentro. Não adianta a gente estar falando sobre o hot yoga hoje, que a menina falou, tem vários tipos de aula. Tem a race, que é a corrida, a velocity, que é a bike, e o hot. Todos, o que mais a pessoa faz uma vez e não volta mais é o yoga. Porque o hot é uma coisa que trabalha o espiritual também, né? Enfim, destravamento de quadril, pro movimento, é diferente. Às vezes é muito mais fácil você fazer tudo acelerado nesse mundo. Porque daí você não pensa. Não pensa. O hot tá ali, é respiração. É você e você. E a sala ainda é escurinha. Então, não tem a motivação tem que ser você ali dentro de você. Sim. Você entende? Trabalhando as suas coisas e vai acontecendo muitas coisas dentro. Por isso que muita gente fala que não gosta, por exemplo, de meditação. Não gosto de meditação, eu prefiro ter uma vida mais agitada, eu prefiro ter alguma coisa mais... Se a gente não parar, a gente adoece de uma outra forma. Sim, o corpo para de alguma maneira. O corpo, a mente vai te parando. É como o fato da gente estar, por exemplo, com a inteligência artificial ou com o celular o tempo inteiro, então a gente está o tempo inteiro, sem querer, a gente está movimentando o psiquismo sem a gente se dar conta. A gente não para prestar atenção, mas a gente está ali rolando a tela, o psiquismo está trabalhando e a gente está se cansando. Quando você fala o psiquismo,
né? Como que a gente entende, né, o que é o psiquismo? O psiquismo a gente pode entender como a forma do organismo se organizar mentalmente. Ou seja, É o tudo. Não tem a ver só com o psicológico, tem a ver com todo um corpo que está sendo estressado, por isso que as pessoas hoje reclamam muito de estresse. Está sendo estressado em função de você estar na rolagem automática de um celular. a baixa tolerância vem também disso, não? Vem. Falta de atenção. Sim, falta de atenção. Você explica uma coisa e fala, mas eu expliquei agora. Sim. Sim. Porque eu também fico, tá, gente? Eu não tô me tirando, não, o corpo fora, eu também fico. Mas quando eu falo, não, isso aqui eu tenho que prestar atenção. Aí eu presto. E o que eu sinto hoje é que eu expliquei, aí a pessoa já não lembra o que eu expliquei, enfim. Você mesmo não lembra o que você falou. O que eu falei ontem. E chegou um ponto e fala assim, eu já lavei a cabeça uma vez, o shampoo, a segunda... Será que a segunda lavagem é a primeira? Falta de atenção, que a gente tem que trazer o tempo todo, atenção plena. A gente não tinha isso. Porque pra gente ter atenção, existe um trabalho psíquico, existe um trabalho mesmo que a gente precisa ter com a gente mesmo, como no fato de um yoga que você tem que ter o trabalho com você mesmo. Quando a gente está muito no automático e a rolagem do celular faz a gente ficar no automático, as coisas são mais facilmente dispersadas. Então, por isso que a gente não sabe, às vezes, se você já fez ou se você não fez, você já respondeu aquele WhatsApp ou só ficou rolando ali o celular, que a gente faz isso, né? Se você ligou realmente para a pessoa, se você marcou realmente o médico, porque a gente está muito no automático. Então, a gente realmente não presta atenção, porque a atenção obriga a gente a trabalhar. Um trabalho interno, mas é um trabalho. Tô aqui prestando atenção ali, pensando, né? Nas alternativas para sair dessa loucura. Porque você vai entrando na bolha, quando você vê, você tá lá, ó. Sabe por que eu peguei o celular? Mas por que eu tô vendo? É mais ou menos isso. A gente precisa ter um pouco mais de autocontrole. A gente primeiro precisa perceber esse tempo que a gente fica, porque a gente não percebe. Quando você se dá conta, por exemplo, no celular, e o inverno ajuda mais ainda, né? Porque daí você tá ali... você acha que tá ali. Eu tô com um monte de gente aqui, ó. Vários seguidores. Tô vendo. Quando você bateu o olho no relógio, já passaram 2 horas. Já passaram 3 horas. Então, existe este problema. É importante que a gente tenha um autocontrole e, às vezes, a gente precisa do controle externo. O que você faz? Coloca o seu celular mesmo para despertar depois de 1 hora, depois de meia hora. Você ficou na rolagem, mas depois de 1 hora despertou. Então... Muito bem, você criar... Já vou te pedir mais dicas. Eu quero o seguinte, eu quero os hábitos agora, as rotinas. Não só no inverno, tá, gente? Eu vou estender aí pra vida, né? Com o celular, atividade física, né? Essa já falou alguns, mas repete pra gente, né? O fato de não ficar parada... Porque o corpo quer ficar parado, ele tá, né, quer se aquecer. Então é desconfortável você tirar roupa, colocar roupa, né, pra ir pra academia, enfim, fazer as coisas. Isso é um desconforto, não tem jeito, né? Sim. Queria umas dicas, umas 3 dicas. Sim. Eu acho que o importante é você ter um objetivo, um objetivo que faça você se movimentar. Né? E aí o se movimentar é o movimentar o corpo também. Porque muitas vezes a gente movimenta... mentalmente, por exemplo, eu atendo as pessoas online, então eu atendo 3, 4 pessoas, seguidas, então eu né? preciso ter e ter isso de uma forma bem marcada. A cada 1 hora de atendimento vou ficar 15 minutos fazendo algum Você tipo... consegue fazer isso? Não, óbvio que não. Gostei dela, achei que ela ia falar, claro que consigo, tudo não, porque não é tão simples, né? Eu consigo, a cada 2 pacientes, sair e fazer alguma coisa. Eu acho que a gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter uma atividade bem delimitada do que você vai fazer, mesmo sendo dentro de casa. Então, não obrigatoriamente você sair de casa, porque isso que você falou é interessante, de tira a roupa, coloca a roupa. Ai, gente. Vou colocar a roupa. Tanto é que eu muitas vezes dou aula online. E aí eu brinco com os alunos, quando tá muito frio. Quem aí tá com o pijama da parte de baixo, né? Tá com a calça do pijama, tá com aquela meia horrorosa. E os alunos levantam assim a perna e brincam, falam, olha, eu tô... eu falo, eu não, mas mentira, eu também estou, né? Porque muitas vezes está muito frio. Então, é importante a gente se trocar, mesmo quando a gente vai fazer atividade. Troca mesmo, tira a preta, bota a marrom, entendeu? Não importa, mas importante a gente ter a minha esse filha hábito. tem 10 anos. Tomou banho, Pi? Tomei.
falei, Pia, você não tomou banho hoje? Não, mãe, ontem, tá frio, nem suei. Ela tem 10 anos, então, mas ela tem 10 anos, gente, você já é maior. Quero te agradecer, hein? Muito obrigada, viu? Imagina. Por trazer essas dicas maravilhosas. Vamos colocar a rede social da doutora Elisandra Souza, psicanalista, escritora e palestrante. Sobre o que é a sua palestra? Tem vários temas? Tenho vários temas. Qual que tá bombando hoje? Eu tenho um livro que eu escrevi sobre criminalidade, chama Sombras do Eu. Até uma das questões de criminalidade que foi estudada, meio que cientificamente, mas caiu, foram as leis térmicas da criminalidade. Onde, em função do tempo, inverno, verão, outono, primavera, existia um crime mais específico. Isso foi estudado, mas isso caiu porque, na realidade, não se sustentou. Mas teve um estudo há alguns anos atrás a respeito disso. Mas é interessante para a gente entender qual é o funcionamento das pessoas. Volta e traz. Eu falo, a gente tem que estudar de tudo. Obrigada, viu?